boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje teremos a participação da doutora Cristiane Dias, ela que é diretora do PROCON Municipal de Ponte Nova. Vamos falar de vários assuntos importantes para que as pessoas fiquem antenadas com relação ao PROCON, as ações que o PROCON de Ponte Nova desenvolve. E vamos falar também de outros assuntos importantes como este, que eu vou falar agora com o deputado federal Padre João. Toca aí, Ednei. Eu recebo hoje nosso querido deputado federal Padre João, que é votado nesse estado de cabo a rabo, hein? Vai ter voto assim lá longe. E ele também, merecido dos votos, trabalha muito, beneficia quase todas as cidades ou todas as cidades em que tem votação. Padre João, mais uma vez em Ponte Nova, prazer tê-lo aqui nos estúdios do programa Espaço Aberto da TV Educar. Grande alegria da minha parte, Wesley, estar aqui com você e na TV Educar e no programa Espaço Aberto, e desta forma a gente poder prestar conta para os nossos conterrâneos. Porque embora eu seja de Urucânia, mas a gente tem uma relação boa e relação também de dependências, de interação. Somos aqui como que, de fato, um povo irmão, né? As cidades vizinhas, e é muito importante quando tem também uma cumplicidade de que do bem-estar de cada um. Não tem que puxar a sardinha, como diz, só para minha lata. Nosso compromisso é com a dignidade de todos. Até porque hoje, Wesley, se não tiver interação, inclusive dos prefeitos, por exemplo, não resolve você ter uma segurança pública só no município. Então, toda a região tem que estar bem servida, mesmo assim, da saúde, da educação. Então, cada um tem que ajudar, né, o outro a garantir a dignidade ali para o seu povo. Então, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Padre João. Aí tá, o programa é do senhor só ligar com antecedência. Ô, Padre João, vamos falar do verdadeiro caldeirão que está Brasília. Que isso, hein, Padre João? É verdade, tá um caos e Brasília está sendo assim um espaço de desmonte, de muito retrocesso, grande retrocesso. Nós tivemos no ano passado um retrocesso na nossa democracia, porque para mim eu tenho clareza de que foi um golpe, e um golpe norte-americano, um golpe do capital internacional que usou partidos políticos, usou blocos econômicos, mas que ficou muito mais claro agora para o povo brasileiro quais os interesses que tinham. Inclusive tinha gravações que tinha que conter a Lava Jato, que tinha que tirar ela, se referia a Dilma, porque senão não tinha como parar. E aí hoje a gente vai percebendo que, primeiro, o interesse do capital internacional. E o capital internacional, ele quer uma força de trabalho barata para investir. Por isso, as tais reformas da Previdência, a reforma trabalhista, retirando direitos históricos. Projeto do deputado Nilson Leitão, que volta à escravidão, quando ele, na lei, possibilita você remunerar o trabalhador pelo serviço prestado com moradia e alimento. Isso é escravidão. Moradia e alimento como forma de pagamento é um absurdo. Isso está tramitando. O retrocesso e interesse do capital internacional em relação a mudança da lei de terras. A terra para estrangeiros sem limite. E aqui nessas terras eles ampliar a produção de commodities, seja de soja, mas sobretudo de sementes, para eles terem o domínio total das sementes. Por isso que está mudando também a lei de sementes e cultivares, proibindo os agricultores indígenas e quilombolas produzir as suas próprias sementes, o que é um absurdo, é um crime, mas mudando a lei, vai ficar então legalizado e autorizado para tal. Mudando a lei do agrotóxico, que também é um absurdo. Poder tirar os impactos na saúde e no meio ambiente. Então, desde que o produto seja eficaz, pode matar e pode destruir o meio ambiente. Então, um tanto de leis, além dessas, da Previdência e trabalhista,
que está retirando direito dos trabalhadores. E ali a gente percebe, sobretudo nas gravações, as gravações, Wesley, é muito mais do que a delação. A delação, a pessoa vai lá por interesse, embora ele não pode mentir, mas ele diz algo e não tem provas. Agora, as gravações que teve em relação ao Gilmar Mendes, ao Temer, ao Aécio, são documentos. Tem vídeos com mala de dinheiro. Então, é totalmente diferente de outras insinuações que alguns delatores faziam, que o próprio juiz Moro fazia, que o próprio Ministério Público fazia lá com PowerPoint. Eles diziam assim, mas nós temos convicção. Não temos prova, mas não temos convicção. Isso desmoraliza o Ministério Público. Ainda bem que são alguns promotores que estão nessa linha de raciocínio. Não é o Ministério Público como um todo. Enquanto instituição, nós temos que respeitar, mas também questionando a postura de alguns. Isso desmoraliza setores da Polícia Federal, desmoraliza setores do Judiciário, que tem essa linha de raciocínio. Não tem provas, mas tem convicção, então aí pode prender, né? É diferente quando tem provas. Então isso tudo está levando o Temer numa fragilidade maior. Ele só não renunciou ainda porque eles não chegaram ao entendimento quem é o nome deles. Quem é o nome que vai agradar na política e que vai agradar o sistema financeiro. Como eles não chegaram a esse... E a grande mídia. Claro. Né? Então, como eles não chegaram a esse entendimento, o Temer está sendo um ator. Ele vai e diz, não renuncia, até com certa arrogância, mas não porque ele tem força, mas porque ele está sendo ali dirigido. É um boneco, né, Padrão? E quem o dirige é alguns da política, alguns, boa parte do econômico e da grande mídia. Então, a grande mídia já vem fazendo o papel dela, no sentido de desgastar, para ele ficar ainda mais vulnerável. É um desgaste, mas espera um pouco. Então é uma coisa tudo muito bem medido, porque assim que ele chegar nesse entendimento do nome, que agrade o capital e a política, ele vai renunciar. Eu espero, eu acho, assim, que ele não vai esperar o dia 6 de junho. Mas 6 de junho já é agora, porque ali pode abrir uma brecha jurídica de ter eleição direta. Eleições diretas é o que eles não querem. A esquerda, nós estamos exigindo as eleições diretas já, porque aquela Câmara está toda contaminada. Quantos ali que tiveram delações da JBS? Se juntar todos da Lava Jato, de delações que tem, seja ligado às atividades minerárias, ao poder minerário, ao poder dos grandes laboratórios, sobretudo essas multinacionais também, como Monsanto, que tem um grupo que também tem delações nessa linha. Então, dá mais de 300 deputados. Então, esse Congresso tem moral para eleger um novo presidente? Não tem. Porque, pela lei, a eleição ela é indireta. Só deputados e senadores podem votar. Por isso que a gente está chamando a eleição direta e não indireta. Por isso tinha que mudar a Constituição. Mas tem brecha jurídica que, se for cassação da chapa Dilma Temer, no que está em julgamento previsto para o dia 6, aí abre possibilidade de eleições diretas. É o que é mais justo para com o povo. Eu até acho que o ideal, na verdade, era eleições gerais. Renovar também. Eu tenho 1 ano de mandato ainda, até, na verdade, né, é mais do que 1 ano. 2018, mandato nosso termina em janeiro de 2019. Então, mesmo assim, eu acho que é o ideal ter eleição para deputado federal, ter novas eleições gerais. Pelo menos, eu acho que vai ser muito para o povo em tão pouco tempo. Para ter uma eleição mais rápida, pelo menos para deputados federais, senadores, presidente da República. Pelo menos, né? Então, eu acho que já fazia uma boa limpa, ou pelo menos dava essa oportunidade para o povo fazer
uma boa limpa e ajudar mais, retomar a democracia do nosso país, devolver de fato esse poder para o povo. Padre João, não adianta a esquerda instalada no Congresso Nacional em Brasília ficar defendendo eleições gerais. O povo tem que ir para as ruas. E isso tem acontecido, Padre João? Olha, é crescente a participação do povo nas ruas. A primeira participação que o povo foi este ano foi 15 de fevereiro, quando, sobretudo, a FETAENG coordenou um processo que eles ocuparam as agências de INSS no estado inteiro. Depois, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Depois, no dia 20. Então, daí para cá, depois as greves gerais já no dia 28 de abril, ou 1º de maio. Então, está sendo crescente essa participação do povo na rua. Mas era a motivação era a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Como o Temer fragilizou, o povo não pode recuar. Pelo contrário, tem que participar mais, porque não é diante da televisão, embora a televisão ela é importante para a gente se comunicar, mas não é diante da televisão, não é só no WhatsApp ou no Facebook que a gente vai fazer as mudanças. Às vezes são instrumentos para ajudar na mobilização, no esclarecimento, na informação, mas o que faz a diferença é ir para a rua. Ah, mas um só não faz a diferença? É um só que faz a diferença. Mais um, não é o mais um que elege um presidente da República. Então, essa participação na luta, ela é fundamental. Já está anunciada outra greve geral, né, já para esse mês. Então, é muito importante o povo participar e enterrar, sepultar de vez essa tal famigerada reforma trabalhista e reforma da Previdência, que é nada mais do que retirar direito dos trabalhadores, dinheiro dos trabalhadores, retirar, arrancar a aposentadoria dos trabalhadores e entregar para o capital internacional, para os grandes banqueiros também. Volto daqui a pouquinho. Pois da entrevista do deputado federal Padre João, a gente vai rodar na próxima segunda-feira aqui no Espaço Aberto. Aproveitar para agradecer aqui a visita do Marco Túlio Garavini, ele que muitos anos militou no Grupo Globo do Rio de Janeiro, casado em Ponte Nova, está aqui nos fazendo uma visita. Doutora Cristiane, prazer mais uma vez estar aqui. Vamos falar de PROCON. Vamos começar a falar do site, a plataforma do governo, do Ministério da Justiça. Esse site, ele está à disposição do consumidor? Sim, primeiro queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil, são só problemas, mas nós trabalhamos com muita vontade de solucionar. Nossa maior alegria é quando a gente consegue solucionar as questões. O site consumidor... Vamos deixar para falar do site depois do intervalo comercial, que já estão me chamando ali, a coisa foi meio em cima aqui hoje, mas ao vivo é assim mesmo. Nós vamos faturar na sequência doutora Cristiana, que é a diretora do PROCON de Ponte Nova conosco. Até já. Muito bem, agora sim, gente, com calma, cheguei de Santa Cruz agitado, o Cristiane estava me esperando. Cristiane, tá, Alexandre? Correto? Então, beleza. Cristiane, você começou a falar conosco da plataforma, o site do consumidor. Exatamente. É uma plataforma do Ministério da Justiça. O site consumidor.gov tem mais de 300 empresas cadastradas. É gerido aqui em Minas Gerais pelo PROCON estadual, que é o Ministério Público. Então é super de confiança, é super respeitado. É um PROCON virtual. Para quem não tem tempo de procurar o PROCON e para quem em sua cidade não possui o órgão de defesa do consumidor. Não substitui o outro, né? As empresas da nossa cidade não estão cadastradas lá. Nada impede que elas sejam cadastradas, né? Basta querer. Mas
as maiores empresas estão lá, todas de telefonia, de TV a cabo, companhias aéreas, aquelas que geram uma maior demanda. Muitas lojas, magazines, essas lojas grandes que a gente compra na internet, no site, elas estão lá. Esse site funciona assim: você faz o seu cadastro, você tem que ter o e-mail, porque você interage a partir do seu e-mail. Então você faz o seu cadastro, você vai receber um login e uma senha, você vai cadastrar tudo isso lá. E a partir daí você entra e registra a sua reclamação. O fornecedor, ele tem de 7 a 10 dias para te apresentar uma resposta. Então, às vezes acontece, no final de semana eu estou em casa, aconteceu algum imprevisto. Minha TV a cabo não está funcionando, tiraram o meu sinal, o que aconteceu? Vou lá e redijo. De 7 a 10 dias você recebe uma resposta. Você tem que ficar de olho no seu e-mail, porque vem, houve uma resposta do fornecedor. Aí você tem que entrar lá e às vezes é uma coisa assim, forneça o número de telefone, qual o horário melhor para contato? E eles vão entrando em contato para solucionar. É um site muito interessante, muito inteligente. Ágil. Muito, porque você vai atribuir uma nota ao final do atendimento. Então as empresas querem que a nota esteja lá em cima. Inclusive, quando você entrar para fazer uma reclamação, você tem acesso a tudo isso. Para você ver se a empresa costuma responder. Sim. Ou costuma não responder. Assim, responder eles respondem porque eles têm um termo assinado com o Ministério da Justiça. Mas se é uma empresa que apresenta uma solução mais rápida, então uma solução realmente que é a resposta que o consumidor quer. Então, de 7 a 10 dias você tem essa solução. E se não responderem, tem algum tipo de penalidade por parte do Ministério? Mas eles respondem exatamente porque tem um gestor responsável por essas reclamações. Então, há essa resposta sim. Pode não ser que o consumidor espera, né? Mas há uma resposta sim. Os bancos, as instituições financeiras, todas estão lá. Renegociações de dívidas. Houve aí, no mês passado, o mês inteiro de mutirão de renegociação de dívidas, que muitos consumidores conseguiram propostas muito boas. Mas fora desse mutirão, eles ficam... As empresas, as instituições financeiras, os bancos estão cadastrados e são muitos bancos, a maioria deles. Então você chega lá, você faz uma proposta, eu posso pagar X por mês, o que você pode me oferecer dentro dessa possibilidade ou não. E assim, há uma facilidade muito grande, você pode fazer isso da sua casa. E hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso à internet. Pelo celular? Pode, existe ele em aplicativo também, você pode baixar. Tanto no Android quanto na Apple, tranquilamente. É só baixar e fazer o seu cadastro, resolver. É muito simples e muito fácil. Então, como eu estava falando, acesso à internet, a maioria das pessoas hoje tem. E se você não tiver, às vezes um sobrinho, um filho, tem um acesso, você fala, eu moro na roça, eu não tenho condição de ir ao Procon. Entra nesse site, que é um site que tem dado um índice de solução bem positivo, mais de 80% das demandas são solucionadas. E qual que é o endereço desse site? É o www.consumidor.gov.br www.consumidor.gov.br. Cristiano, vamos começar a falar das coisas aqui que o Procon tem aí suas maiores dificuldades. Como, por exemplo, um produto pode ser trocado mesmo que não tenha problema, apenas em caso de insatisfação ou repetição de presente? Pois é, Wesley. Acontece muito de as pessoas ligarem no Procon, entrarem em contato com a gente nervosas, às vezes, da loja e falar porque ele não quis trocar meu produto, porque não solucionou minha demanda. Primeiro, a gente tem que conhecer os nossos direitos. Isso aí é uma orientação, é um dever. Na minha opinião, isso deveria... ser na escola. A gente deveria ter o direito do consumidor no segundo grau, para a gente não ser tão passado para trás. Sim. E é muito interessante essas dúvidas, que são do dia a dia. Se você chega numa loja aqui em Ponte Nova, geralmente a gente costuma comprar nas mesmas lojas, conhecer o vendedor. Aí você pergunta para o vendedor, eu posso trocar? Pode, não tem problema nenhum. Aí eu vou na capital, adquiro um produto... Aí eu chego aqui em Ponte Nova, não serviu. Vou lá trocar. Ninguém é obrigado a trocar simplesmente porque o produto não serviu. A não ser que tenha se comprometido.
Então, por exemplo, eu saí da loja, não perguntei nada, não tinha nada escrito, não tinha nada na etiqueta, simplesmente porque eu não gostei da cor, porque não me serviu. Não é obrigado a trocar. Ele é obrigado a trocar exatamente quando ele faz essa proposta. Quando você chega na loja, você pergunta: eu posso trocar se não servir? Ou tem prazo de troca? O que tem que ter? Etiqueta. Geralmente tem escrito, né? Prazo de troca 7 dias com a etiqueta da loja. Geralmente vem toda... tudo bem muito explicadinho. Então tem um cartaz... Sempre tira foto, guarda isso, né? Aqui a gente não tem muito esse problema, exatamente por morarmos numa cidade menor. Menor, todo mundo conhece. Conhece, a gente compra nos mesmos locais, mas é sempre bom a gente se prevenir para evitar problemas. Doutora, se o produto é comprado em uma loja de uma grande rede, a troca pode ser efetuada em outra unidade? Ou seja, comprou num grande magazine que tem aqui em Ponte Nova, eu posso ir na capital trocar? Pois é. Essa é uma dúvida constante também. Às vezes a pessoa vai na capital final de semana, empolga lá, compra, mas eu quero trocar aqui. Só se a loja se comprometer, ela não é obrigada. Tem todo um problema de nota fiscal, de entrada e saída. Então, assim, exatamente. Então não é uma coisa tão simples, não é simplesmente porque a loja quer ou porque ela não quer. Tem todos os entraves. Mas se ela falar, se eu chegar lá em Belo Horizonte e comprar e falar, lá em Ponte Nova existe a mesma loja, troca, aí eles são obrigados a cumprir. Exatamente. Então aí vai depender do momento ali, da aquisição da oferta, do direito de informação. O que eu tive de informação naquele momento? E se não quiserem realizar a troca, o que ele consumidor... Se tiver feito essa proposta, se tiver oferecido, se tiver informado, aí primeiro você registra com quem você falou, o horário que você falou e pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. A instrução que a gente passa, Wesley, que as pessoas procurem primeiro solucionar as demandas. Muitas vezes a pessoa não comparece à loja e já vai para o PROCON. E evitaria uma demanda, evitaria um desgaste seu, evitaria um desgaste do lojista, porque às vezes realmente é necessário você ir ao PROCON, se o lojista não solucionar. Mas tem coisa que se eu chegar na loja, eu explicar direitinho, soluciona. Então às vezes a pessoa eu vou brigar, vou procurar o meu direito, né? É verdade. Então a gente tem que primeiro procurar o fornecedor para solucionar. Doutora Cristiane, como trocar produtos comprados pela internet ou pelo telefone? Produtos de internet, telefone, catálogos. Existe o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que esses produtos podem ser trocados após 7 dias da aquisição ou da entrega do produto. Não precisa justificar o motivo. Cancelada a compra. 7 dias após. Então, vamos supor, eu comprei um tênis, chegou, eu olhei para ele e falei, não quero. Não precisa explicar para o lojista por que eu não quero. Eu não quero. Eu tenho 7 dias de arrependimento. Então, cancela a minha compra e devolve o meu dinheiro. Eles são obrigados a fazer isso? 7 dias eles são obrigados a cancelar. Qualquer tipo de compra ou só na linha de telefone? Não, qualquer tipo de compra. Por exemplo, eu chego numa loja de calçado. Cheguei lá, um tênis... Não, na loja é diferente. Eu tô falando com relação a sites, catálogos ou telefones. É verdade, é verdade. Se eu for na loja, não. Se eu chegar na loja, eu vi o produto, não é obrigada a cancelar a compra, nada. Entendi. Agora, se eu comprei no site, no catálogo ou no telefone, eu não vi o produto. Aquela foto tá lá, foto meramente ilustrativa. Ilustrativa. É assim que eles colocam? Chegou, eu olhei pro tênis, eu olhei pro celular, eu olhei pra roupa e falei, não é bem isso que eu queria. Posso cancelar a compra, tá? Não é nem a troca, não, é o cancelamento da compra. São obrigados a devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro. Tudo com ônus deles. Você não é obrigado a pagar correio, você não é obrigado a pagar nada. Mas se eu comprei no cartão, como é que eu faço? Aí eles geralmente estornam. Cancelam. Eles cancelam e fazem o estorno no cartão. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque às vezes você vai ter que pagar a primeira parcela, porque já está ali na sua fatura do cartão, né? Mas você recebe esse estorno, sim. Então bacana. Cristiane, produtos de mostruário pode ser trocado também? Aí que tá. Esse que é o bicho. Pois é. As pessoas falam muito de produtos de mostruário. Quando você adquire um produto de mostruário, o lojista te informa que ele é de mostruário.
Você vai chegar lá e vai falar assim, eu quero essa geladeira aqui, só tem essa que está no mostruário. Aí eu falo, não, eu quero essa mesmo, não importa se é de mostruário, eu estou levando sabendo que ela é de mostruário. Né? Ou então tem um risquinho, você já viu quando tem aqueles saldões? Sei, às vezes tem defeito, LD. Às vezes a máquina de lavar roupa, ela tá girando perfeitamente, mas tem um risquinho, tá batidinho ali, aí faz um desconto pra gente. Eu posso reclamar dos outros problemas que aparecerem normalmente, eu não posso reclamar daquele ali que me foi informado. Exatamente. Então o mostruário, eu tô ciente que ele é de mostruário. Se eu estiver ciente, sabendo que todos os vícios que ele apresentar é a mesma coisa de um produto normal. Se o vendedor não falar nada com o consumidor, eu chego lá e quero comprar essa lavadora que está ali no mostruário, não sei, eu sou da roça, eu não sei. O direito de informação seu foi violado, né? Eles são obrigados a fazer isso. Eles têm que informar, eu tenho esse aqui que é de mostruário, mas ele está em perfeito estado, eu visualizei, ele está em perfeito, eu continuo querendo, beleza. Os direitos de conserto dele, o direito do artigo 18 que prevê que eu leve para uma assistência técnica em até 30 dias para solucionar o problema, ele continua mantido, independente dele ser de mostruário ou não. Ele é um produto que eu adquiri. Tá. Então, como fala no artigo 18, se ele apresentou vícios, eu estou dentro do prazo, né, das garantias, eu pego, apresento numa assistência técnica, eles têm até 30 dias para solucionar o meu problema. Se ultrapassar o prazo de 30 dias, eu posso solicitar o meu dinheiro de volta ou um produto novo. Ou um produto melhor com abatimento do preço. Então não existe a possibilidade do vendedor virar para você e falar assim, não, eu vou mandar para assistência outra vez para eles... Pois é, existe esse problema grave. Existe. A lei, ela fala exatamente, ela não fala que é uma, que é duas, que é três, ela fala em até 30 dias. A nossa interpretação como órgão de defesa do consumidor, de acordo com a nota técnica número 20 do DPDC de 2009, é que ele tem direito a sanar o vício em uma oportunidade. Só. Exatamente. É o nosso entendimento, né? Eu falo pelo PROCON, pelo órgão que eu dirijo, né? Hoje, que eu estou diretora. Então, nossa interpretação é essa, que ele fala em até, a lei fala exatamente isso, o artigo 18, em até 30 dias. Então hoje o consumidor está bem protegido, né, Cristiane? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é um dos melhores do mundo. É? Ele é um dos melhores do mundo. Se você fizer uma comparação, o nosso é muito, muito bem feito. Até estive semana passada com a dona Lúcia Pacífico, do Movimento das Donas de Casa, lá de Belo Horizonte, que foi um movimento que mudou, ela ajudou a redigir o código. Então, é um código que protege o consumidor, que dá ao consumidor o direito de se igualar ao fornecedor. Né? É exatamente isso. É para equilibrar a relação de consumo, para que ela não fique desigual. Beleza, nós estamos recebendo hoje no programa Espaço Aberto a doutora Cristiane Dias, ela que é a diretora do PROCON de Ponte Nova. Agradecer mais uma vez a presença do nosso querido amigo Marco Túlio, que me ajudou muito quando eu estava na prefeitura de Santo Antônio do Grama. Cansei de pelar o saco dele para divulgar as coisas lá no Globo Rural, mas me ajudou muito. Marco Túlio vai ser o nosso convidado em breve aqui no programa Espaço Aberto. Nós vamos faturar em nome de Navelli Fiat de Ponte Nova e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Ainda hoje você vai acompanhar com a Isabela Ottoni o Jornal da TV Educar, imperdível, hein? E também vou ler a nota oficial da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, cancelando as festividades que iriam acontecer na cidade. Isso tudo hoje no programa Espaço Aberto. Doutora Cristiane Dias, o que deve fazer se o produto entregue é diferente daquele oferecido pelo fornecedor? Se isso acontecer, descumprimento de oferta. Acontece? Acontece. Acontece com muita frequência
ou com pouca frequência? Acontece com muita frequência. Não deveria, né, Wesley? Não, de jeito nenhum. Aí está enganando o consumidor. Exatamente. Se acontecer, a nossa orientação é entrar em contato com o fornecedor para tentar solucionar. Muitas vezes é solucionado. Se não solucionar, anotar o nome de com quem você conversou. Se você falar pessoalmente, se for numa loja, você não vai ter número de protocolo, mas anota o horário que você compareceu à loja, o nome da pessoa que te atendeu e que não solucionou, quantas vezes você foi, leva todas essas informações. O que acontece muito é as pessoas irem aos locais, tentarem solucionar e não ter nada, e só chegar e falar, eu fui. Não tem um horário, não tem um protocolo, não tem com quem eu falei. E isso é muito importante, é extremamente importante. Então, se isso acontecer, de entregar um produto diferente, há um descumprimento de oferta. O que foi te ofertado não foi o que te entregaram. Então, a gente orienta que fale primeiro com o fornecedor, não solucionando, procure os órgãos de defesa do consumidor. Que lá resolve. A chapa é quente. A porcentagem de soluções nossa é muito grande. É alta, né? Alta. A gente nunca pode prometer. A gente faz o que dentro das nossas possibilidades. E dentro da lei. Exatamente. Né? Então, o que a gente sempre pede, aconteceu um problema, se a gente sabe que está errado, não faça não, venha, solucione, a gente faz o possível, pelo menos te dá uma orientação, te dá um norte, que muita gente chega no Procon. Às vezes são demandas de outros setores, outras coisas, né? E assim, chega lá desorientado. Então a gente pelo menos tenta sentar, conversar com a pessoa. Eu sei, Wesley, que às vezes nós não temos não damos aquela atenção toda, exatamente porque a gente tem uma fila grande esperando de atendimento, né? Mas a gente faz o possível para atender cada um na medida da nossa possibilidade. Qual é o problema que gera mais demanda ao Procon hoje? Vou te dar 5 5 segundos, né, para você falar qual que é. Primeiro, deixa eu ver, companhia de celular, depois CEMIG, depois... Não, primeiro é telefonia, realmente. Telefonia. Né? Não adianta, é campeã, entra ano, sai ano. Tá lá na liderança. Tá lá. E assim, a demanda de telefone, hoje em dia quase ninguém tem um chip só, né? Não. Todo mundo tem mais de um. Então, a demanda aumenta. Muito, né? muito. Então, a telefonia continua no topo do ranking, mas seguido muito de pertinho, que tem me surpreendido muito com problemas financeiros. O que nós estamos com pessoas, nós temos cidadãos, consumidores com problemas financeiros, principalmente idosos. Às vezes a pessoa vai ao banco para receber o salário e não sabe receber, não sabe mexer, né? Não tem ninguém que confie, que infelizmente hoje em dia tá complicado, né? Até dentro de casa a gente sabe de histórias, vê histórias que não pode confiar, e aí você dá sua senha e seu cartão para um desconhecido no banco escrito posso ajudar. E aí a pessoa fala, tem um dinheiro disponível para o senhor. Empréstimo? Não, não fala a palavra, né? Tá. Tem um dinheiro disponível para o senhor. Dinheiro disponível? Quero. Lógico, até eu que sou mais bobo. Mas dinheiro não cai do céu, né? Não cai de jeito nenhum. Podia. Deveria. Não cai. Então, aí a pessoa entra naquela bola de neve de dívidas e na hora que ela vai receber o próximo pagamento, o salário dela tá menor, ela não sabe por quê. E aí? E aí ela recebe um pouquinho ali, aquele dinheiro ela gasta, porque ela acha que caiu do céu. E aí nós temos tentado solucionar as demandas, mas difícil. É complicado, né? Porque você dá a sua senha. Acabou. Então, assim, é muito difícil. Eu não falo acabou, porque a gente tem alguns artigos no nosso código que a gente utiliza, né? Que dá proteção. Exatamente. Né? Utilizar-se da fraqueza e ignorância, da idade, tem toda uma sistemática que a gente sempre utiliza, mas vai te gerar um transtorno, vai te gerar um problema, pode te gerar uma bola de neve, porque se você precisa daquele dinheiro para pagar, por exemplo, um remédio, alguma coisa assim na sua casa, você vai pegar um empréstimo. De jeito nenhum, né? E aí aquilo vai virar outro empréstimo em cima daquilo, e como é que você vai viver? Né? A gente tem casos e casos ali, porque não é uma coisa que você resolve rapidinho.
Então, são situações, são muitas situações e que a gente passa no dia a dia, que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Os bancos têm que bater metas. Sim. Eles não são nossos amigos. De jeito nenhum. Ponham na cabeça, idoso principalmente, eu falo porque meu pai é um, se eu virar para ele e falar assim, olha, vamos entrar ali contra o banco. Não gosto de problema, não gosto de confusão. Não é problema e não é confusão. Você não é ninguém para o banco, você é um número. Sim. Ninguém sabe que Cristiane Dias é correntista do banco X. Eu sou um número. Então, não tenha medo de procurar os seus direitos. Hoje em dia, está crescendo muito a demanda exatamente porque as pessoas estão sabendo seus direitos, estão correndo atrás dos seus direitos, estão se informando mais, né? Mas não deixa acontecer para você ter que procurar. Se informe antes, sabe? Saiba falar não, saiba chegar num banco se alguém... tem um valor... Eles não falam empréstimo. Tem um dinheirinho aqui disponível para você, para o senhor. Não fica, meu filho, que bom. Não. O dinheiro vem de onde? O que é? Sabe, a gente não pode sair... O que eu vou ter que pagar? Né? Então, assim, triste, e tá? o que as pessoas acreditam que o dinheiro vem do céu mesmo, não é brincadeira. A gente fala todo mundo assim... É mesmo? Você tá falando sério? Eu estou falando sério. A gente tem muita gente ingênua e muita gente simples. Nossa. É muita gente simples. Então, assim, evitar. Se você for ao banco e não souber mexer, leve uma pessoa de sua confiança, mas de confiança mesmo. Sabe? Porque... Tá muito difícil. Tá muito... Não passe sua senha para ninguém, não passe seu cartão para ninguém, não fique andando com a senha anotada no cartão, Na que carteira. tem muita gente que anda e na hora que perde tudo, e aí vem todo um transtorno. Então são coisas simples que você fala assim, nossa, a menina tá falando isso de novo. Mas se vocês não têm noção, como é recorrente. É triste. Muito. Cristiane, como é o processo para iniciar uma demanda, reclamação no PROCON? Então, Wesley, nós lá, dependendo da empresa, dependendo do índice de solução, a gente pega e faz um atendimento preliminar. A gente tem os telefones próprios de PROCON, entramos em contato com a empresa, se soluciona, beleza, o consumidor vai embora, feliz, rapidinho solucionou o seu problema. Não solucionado, nós fazemos uma carta de informações preliminares, que é uma notificação ao fornecedor, contando o que aconteceu, com o requerimento, de acordo com o artigo tal, requer o consumidor que seja feito isso, encaminhamos para o consumidor, para o fornecedor. Esse fornecedor ele tem até 10 dias para apresentar uma resposta para a gente. Alguns fornecedores nós temos CIP eletrônica, que a gente só encaminha eletronicamente, em 10 dias eles nos respondem. Outros têm que ser por correspondência, aí demora um pouquinho mais. Não solucionado, instauramos processo administrativo, marcamos uma audiência, se solucionou, a gente faz uma decisão que vai para o cadastro como fundamentada atendida, não solucionou e tem fundamento, fundamentada não atendida e uma sanção, uma multa para o fornecedor. Essa multa ela não vai para o consumidor, ela vai para o fundo do PROCON, para o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela pode ser utilizada de acordo com a aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor para melhorias no PROCON, para atividades em favor do consumidor, como palestras, material de apoio didático, tudo que seja utilizado na defesa do consumidor. O que fazer? Gastar ou planejar? Nos dias de hoje, mais ainda, sempre foi. Mas o planejamento ele tem sido fundamental. Fundamental mesmo. Sentar com a sua família, analisar o que você recebe e o que você pode gastar e o que você não pode. A gente se depara muitas vezes no PROCON com pais de família que querem manter os filhos bem. Eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe que preocupa comigo o tempo todo. Então eu sei que os pais fazem qualquer coisa para os filhos ficarem bem. Mas às vezes, pais, você fazer o seu filho ficar bem vestido, bonito para ir numa festa, não é o bem, às vezes, melhor para o futuro. Porque
você depois, quando ele for estudar, você não vai ter condição. Você vai estar pagando aquela roupa ali e não vai ter condição de pagar um estudo para ele. Então, a gente se depara muito com esse problema familiar. Com a família que não entende que o pai agora está ganhando menos. Com a mãe que não entende que o supermercado está um pouco mais caro e que tem que diminuir. Então, a dica, o conselho nosso é sentar com a sua família. Fazer um planejamento financeiro com todos. Não ceder. Eu sei que é muito difícil. Muito difícil. Não ceder. Mas você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar para frente. Falar não, às vezes é um ensinamento. Às vezes a pessoa que está muito endividada hoje, ela não ouviu não para trás. Então é falar, não posso. Vamos redefinir isso aqui de uma maneira que você não fique insatisfeito e dê para a gente solucionar. Então a gente tem que ter, a família tem que ter esse controle. Você vai ensinar o seu filho a ter esse controle desde sempre. Isso é o mais importante. Qual é a melhor forma para evitar o superendividamento? Palavrinha difícil, hein? Tá vendo? Ela é difícil até para falar. Você imagina para quem vive. Difícil demais. Muito. O superendividamento é exatamente isso, é um planejamento financeiro, é o cortar gastos desnecessários, é o cartão de crédito, né, que nós vamos falar disso daqui a pouco, mas o cartão de crédito que você não vai ficar pagando o mínimo e vai ter que parcelar depois aquele resto ali, que agora não é mais a bola de neve, né? Nós vamos entrar nesse mérito daqui a pouco. Mas é você saber utilizar um cartão de crédito, porque o que a gente mais ouve é assim, vamos pagar no cartão? Depois a gente vê como é que faz. Não é? E aí, na hora, vamos ver como é que faz. Faz depois o que é o difícil. Né? Então, o cartão de crédito, ele é um vilão. Né? Tá diminuindo, vai melhorar se o consumidor souber utilizar. Mas é utilizar de acordo com o que a gente vive, com o que a gente ganha. Esses juros que a gente tem lá, quando a gente vai fazer um consignado, ou então quando você vai no cheque especial. Quem nunca entrou no cheque especial? Difícil. Né? Então, assim, você está dando dinheiro pro banco. É o que eu estou falando. O banco não é seu amigo. Ponha isso na sua cabeça. Nós vamos faturar e, na sequência, continuamos o bate-papo com a diretora do Procon de Ponte Nova, Cristiane Dias. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, recebendo a doutora Cristiane Dias, ela é diretora do Procon de Ponte Nova. Cristiane, vamos falar dos cartões de crédito, mudanças no crédito rotativo. Pois é. Desde março, mudaram as regras do rotativo, aprovado em janeiro, mas entraram em vigor. As regras que favorecem o consumidor. O consumidor vai ter que mudar o seu jeito de ser. Sim. Né? Porque muita gente pode achar até que está privando o seu crédito, porque antes pagava-se o mínimo esse mês, mínimo mês que vem, mínimo no próximo mês, e aí vamos vivendo, né? Vai virando aquela bola de neve e eu vou tendo crédito, é o jeito que eu vou vivendo. Só que agora não. Agora você pode pagar o mínimo, que é 15%, eu posso pagar o mínimo durante um mês. No próximo mês, o banco já me fornece opções de pagamento, de financiamento desse valor. Então, eu não vou tendo crédito mais enquanto eu não financio, enquanto eu não vou pagando. E alguns estudiosos, alguns professores economistas já apresentaram algumas planilhas, porque os juros realmente ele é menor. Ano passado, salvo melhor juízo, foi 484,6% ao ano os juros do cartão de crédito. Nossa Senhora! Tira do ar, hein, Alexandre? Essas parcelas que têm que ser apresentadas, é exatamente esse o propósito. São juros menores. Então, o banco ele te oferece essas condições melhores para pagamento. Geralmente vem falando, tem que ter a informação, tá, Wesley? Isso é muito importante, consumidor. Saber ler fatura de cartão. Nós não sabemos, eu tenho preguiça. Mas não pode. É aí que a gente peca, dança, né? E aí que o banco ganha. Saber ler a fatura, saber o que você pagou, o que você contratou, o que você comprou. É muito importante. Repara, o valor mínimo, ele tá bem pequenininho. Maior. E o valor total tá menor.
Menor. Então ele... Né? E só que agora tem que vir essas opções de pagamento, essas opções de parcelamento. Tá. E essas opções vem na própria fatura, vem falando, ó, se você pagar X, já é que você está aceitando tal opção de parcelamento. Então, os juros são menores, sim. Até então, os valores apresentados são menores. Mas, assim, é sempre ficar atento, evitar esse pagamento mínimo, evitar gastar mais do que ganha. Porque, de qualquer maneira, você está pagando juros. Planejar. Ele não é muito mais, não é aquele gigantesco, mas ele ainda existe. Né? E você está querendo dar dinheiro para o banco de presente. Pagar juros não é correto. Né? Então, é ter esse cuidado, observar bem isso. Cristiane, vamos falar de renegociação de dívida. Dicas e cuidados. Pois é. Renegociação de dívidas. Nós temos alguns casos de pessoas que aceitam a primeira proposta de pagamento e depois não conseguem pagar. Isso é pior ainda. Então, quando você entrar em contato com alguma instituição financeira, seja na sua casa, seja no Procon, seja através do consumidor.gov, pegue a proposta, senta com a sua família, olha... Filhos, mãe, todo mundo, eu tenho que pagar essa dívida que é nossa, ela não é minha. E aí nós vamos ter que cortar alguns gastos por mês. Porque se você aceita e não tem condições de pagar, vai virando a bola de neve. Então, assim, ter esse cuidado de aceitar realmente quando você puder pagar. Para cultivar esse consumo sustentável, esse crédito sustentável, você não tem que ficar pagando aí para o resto da vida. Então, esse planejamento é muito importante. Então, assim, a palavra-chave, aí a gente fala sempre a mesma coisa, mas repara que se você fizer isso, você fica livre de um tanto de situações, de problemas futuros. Então, é sempre isso. Quando você renegociar a sua dívida, verificar se realmente você tem condições de efetuar o pagamento dessa dívida, não aceitar uma nova dívida, um novo valor a pagar, se você não tiver condições de pagar. Porque isso aí vai te atrapalhar e vai te atrapalhando mais ainda e você não vai conseguir condições boas de renegociação depois. Sim. Vamos falar de dicas para a saúde financeira. Dicas para a saúde financeira, acho que resume um pouquinho tudo isso que eu acabei de falar. É um planejamento, é quando você for adquirir um produto, pergunte para si mesmo, eu preciso? É realmente necessário? Eu preciso agora? Se você ultrapassar essas 3 perguntas, aí sim, você vai comprar. Mas pergunte, tenha esse cuidado com você mesmo. Muitas vezes a gente vai no impulso, tá na promoção. Quantas vezes você já não comprou alguma coisa e deixou com a etiqueta dentro de casa? Quantas e quantas vezes? Porque estava na promoção e você nunca usou. Então é muito importante isso, ter esse cuidado, não cair em lábia de vendedor. Né? Ele também tem metas a bater, claro. Ele tem salário a ganhar, né? Comprar o que realmente é necessário. Ninguém hoje em dia fica reparando o outro se está repetindo, se não está repetindo. E a gente já está ultrapassado isso aí. Eu acho que até mesmo para sustentação do mundo aí, para, né, o verde. Então, ter esse cuidado sempre. Bom, para a gente encerrar, Cristiane, venda casada, fila de bancos e programa Vitrine Legal. Venda casada, a gente tem muitos casos de, assim, desde 2014 que os lojistas são obrigados a liberar 2 cupons fiscais. Antigamente, quando você ia adquirir um produto, perguntava, você quer você quer algum seguro de garantia estendida? Aí você falava não, eles embutiam no seu valor e você acabava pagando, né? Hoje em dia, não. Eles têm que te dar os cupons fiscais separados, desde 2014. Então, assim, tomar cuidado quando você for adquirir um produto, quando você for um banco, financiar um imóvel. Você não é obrigado a adquirir seguro, tá? Eles falam muito, para eu te dar esse crédito aqui, tem isso. Então, não é necessário. Fila de bancos, nós estamos fazendo várias fiscalizações. Solicito vocês, consumidores, que vão aos bancos, se ultrapassar os limites de 15 minutos em dias normais, 20 minutos, pega o papelzinho que você retira da senha, pede para autenticar, leva lá no Procon pra gente, que
que a gente instaura processos administrativos. Nós não temos como estar em todos os bancos a todo momento, mas é muito importante que a sua participação. Nós temos processos instaurados com base em reclamações de consumidores. Vitrine legal. Vitrine legal, precisamos da ajuda dos consumidores para preços nas vitrines, cobrar da loja que você adquire, tá faltando preço, não tem aqui. A gente faz essa cobrança, a fiscal passa, mas você é o nosso maior fiscal, que você está todo dia na rua. Muito obrigado pela presença. Obrigada Dispõe, a o vocês. programa é seu, Cristiane. Estamos aí juntos. Obrigada, nós também. Agradeço a oportunidade e o Procon está à disposição de todos vocês. Tá aí a nossa super convidada, simpática Cristiane Dias, diretora do Procon de Ponte Nova, e com ela eu encerro o programa de hoje. Volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau!